Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Vamos falar dessas propostas aí de Trump. Professor, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, agradeço o convite. Bom, Trump agora está meio que despistando, né? Falando que não era exatamente isso, que seria uma saída temporária da população de Gaza para haver condições de reforma. Inclusive, antes de Netanyahu se encontrar com ele, já havia conversado com representantes dos Estados Unidos no Oriente Médio, que deu exatamente essa explicação, que ele falou que não daria para reconstrução com as pessoas no território. Né? Mas se sabe que Trump falou inclusive do uso como um polo turístico daquela faixa toda, chegou a sugerir que eles fossem transferidos para a Jordânia, que já tem 3 mil palestinos refugiados, e também Egito. Então ele já chegou a avançar um pouquinho nessa proposta. Te convence esse suposto recuo? O recuo não me convence, né? Porque a gente sabe que há alguma intenção. Aliás, o que a gente percebe das colocações de Donald Trump é um grande comunicador, como a gente sabe, tem muito factoide, muita colocação que tem o objetivo de chocar, de chamar a atenção. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de lado, ou não acreditar, existem intenções. Quando ele fala de Canal do Panamá, quando ele fala de Groenlândia, não significa que ele vai exatamente executar aqueles planos que ele diz que vai, mas significa que ele tem intenções. Então, há algum projeto, alguma ideia do que fazer na faixa de Gaza. O ponto aqui é que a faixa de Gaza é dos palestinos, há um reconhecimento pela ONU. Quando houve a divisão territorial da antiga Palestina, em 1948. Criaram o Estado de Israel, legítimo, de forma correta. Israel merecia efetivamente ter sido fundado, mas houve ali uma determinação de quais territórios iam ser palestinos. A faixa de Gaza faz parte disso. Então, a recondução da reconstrução passa pelos palestinos e não de projetos de fora. E durante toda a situação de conflito se falou muito dessa possibilidade de 2 estados para ver se há uma pacificação na região, não é? No caso da insistência, eventual insistência de Trump em expulsar os palestinos, como é que ficaria o clima no Oriente Médio? Porque hoje nós tivemos reações em todo o mundo, não foi só aqui no Brasil, a ONU se posicionou, a ONU chegou a falar em crimes de guerra, em crime humanitário, no caso de forçar a população a sair da região, né? A decisão não pode ser dele, sim dos próprios, mas de qualquer forma, isso tudo alimenta o ódio na região. A grande parte dos ataques terroristas é alimentado por razões políticas. Por exemplo, o Irã tem as suas razões políticas, né? Vários estados ali da região têm, como a Síria tinha antes da queda do Assad, mas o ponto é que você tem outros grupos que envolvem grupos terroristas ou grupos extremistas que se sentem incentivados a organizar ataques terroristas contra o Ocidente. Então, não é uma boa estratégia no momento onde você tem um armistício, que é o cessar-fogo lá entre o Hamas e Israel, muito dificilmente conquistado, foi muito difícil chegar-se nisso. Agora não é momento de extremismos, não é momento de fazer colocações que alimentem o ódio contra o Ocidente. O Trump mesmo antes de tomar posse quis puxar para ele o mérito desse entendimento da primeira etapa do cessar-fogo, das trocas de prisioneiros pelos reféns, e isso vai prosseguindo, mas tem mais 2 etapas ainda, e essa posição dele pode acabar atrapalhando. Sem dúvida, atrapalha, né, o transcorrer de um acordo difícil, né? Porque, primeiro, ele só aconteceu porque Israel atingiu os seus principais objetivos militares. Desmantelou o Hamas, tem lá, obviamente, ainda alguma força, mas nada perto do que tinha, lideranças do Hamas mortas, atacou o Irã, algo inédito desde 1979, quando o ódio a Israel por parte do governo iraniano começou, atacou alvos na Síria, atacou o sul do Líbano, né, e por aí vai. Então atingiu alvos militares principais. Então ali é um momento que Israel estava disposto, e também porque havia uma pressão interna pela libertação dos reféns israelenses. Aí tudo muito difícil para ser construído, né? Agora as próximas etapas também, porque o armistício, o cessar-fogo, as primeiras trocas de prisioneiros israelenses, né, sequestrados por prisioneiros palestinos, começando agora, não é o momento da gente atrapalhar essas negociações. Então, tanto ele acredita que errou que ele recuou, coisa que ele não fez até agora em nenhuma das negociações que ele entabulou. Mas nessa em específico houve um discurso de recuo.
É, que não era exatamente isso, que não Exato. entenderam bem o que ele tinha dito. Agora, tem uma proposta de Trump também em relação à Ucrânia. Zelensky, inclusive, falou que está disposto a voltar a negociar com Putin. O que se esperava é que Trump pudesse interferir para tentar dar um ponto final, né, divisão de territórios, para que ninguém saísse efetivamente perdendo. Agora, Trump tem demonstrado, através de declarações, que ele tem interesse na área mais rica da Ucrânia. Então, ele falou, inclusive, em uma recompensa pelo que os Estados Unidos estão dando e ainda vai dar para a Ucrânia. A Ucrânia já tem o receio de que ele corte verbas financeiras e ajuda militar, mas ele estaria pensando em ficar com produção de lítio, de titânio, de urânio, pensando até nas baterias de veículos elétricos, por exemplo, as reservas ucranianas que são muito grandes, não é? A Ucrânia é um país grande para padrões europeus. Ele é rico em recursos naturais e principalmente em terras aráveis. É uma raridade em grandes extensões na Europa. Grande produtor de grãos. Exato. Tanto é que quando você tinha a União Soviética, que ela era parte da União Soviética junto com a Rússia, ela era o celeiro da Rússia. Então, é muito representativo o que ela pode oferecer em termos de matéria-prima. Me surpreendeu positivamente quando o Trump fez um discurso contra a Rússia logo que ele assumiu, porque ele tem uma ligação com Putin, ele tem uma ligação histórica com a Rússia, melhor dizendo, que agora ele não tinha levado para esse viés. Agora houve uma surpresa negativa, né? Ele fazer exigências de compensações, né, em termos de contrato de exploração. Mas aí dá a impressão que seria o interesse próprio dos Estados Unidos. Exato. E dele mesmo, né? É um negócio, não é uma questão de pacificação. Ele pôs um negócio agora que também não estava na lista, né? Ele surpreendeu positivamente, porque eu acreditava, né, e vários analistas também, que ele seria a favor da Rússia nas negociações para colocar fim à guerra da Ucrânia, fazendo a Ucrânia ter que ceder aí mais ou menos 22% do seu território à Rússia como parte de uma composição, mas agora veio essa exigência de uma, né, de que os Estados Unidos sejam recompensados ou que eles sejam compensados por tantos recursos que alocaram na Ucrânia para apoiar a Ucrânia. Discurso esse que nunca fez parte das conversas que os Estados Unidos tiveram. Então, o que está aparecendo aí é que ele sim vai apoiar essa recomposição, mas que a Ucrânia vai ter que ceder contratos de exploração de recursos naturais, favorecendo empresas americanas. Em Davos, Zelensky, a gente estava falando da questão de reconstrução de Gaza, mas a reconstrução da Ucrânia custaria cerca de 500 bilhões de dólares, bilhões. Né? Foi o que ele falou em Davos. Então, é ver como isso vai ser colocado na mesa de negociação, os termos aí da divisão de territórios. A Rússia provavelmente vai querer avançar em Donbas, Donetsk, Luhansk também, e tem a ocupação da Ucrânia de uma parte do território da Rússia também, Kursk, que eles conseguiram avançar, né? Surpreendentemente. Foram várias as surpresas, né, em relação à Ucrânia. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma resistência do exército ucraniano à invasão que surpreendeu. Tanto é que foi também o que motivou o Ocidente a apostar, a alocar recursos para manter a Ucrânia resistindo à ocupação, né? Então, foi surpreendente aquele fator. Porque quando a Ucrânia perdeu, né, já tinha perdido grande parte do seu território em outras situações, não houve essa mobilização toda. Nesse caso, quando o próprio país foi invadido, houve, né? Então, quando ela invadiu também o território da Rússia, tomou um pedaço do território da Rússia, usou drones para atacar alvos em Moscou, tudo muito surpreendente por uma superpotência militar, como é o caso da Rússia, essa resistência da Ucrânia. Agora, essa resistência é importante para a União Europeia, que é uma forma de barrar o avanço da Rússia. Por isso que a Europa ajudou muito Zelensky a resistir também, e junto com os Estados Unidos, mas na época de Biden, né? Foi realmente uma grande aposta da União Europeia, mas ali teve um grande custo para a União Europeia, e a gente está observando que um dos fatores que tem pesado na economia alemã é a não utilização dos recursos naturais baratos que vinham da Rússia, principalmente gás e petróleo. Então, o gás alimentava a Europa, vinha por gasodutos, um gás com um preço extremamente baixo e com a proximidade territorial. A União Europeia ela foi obrigada a substituir pelo liquefeito que vem do Catar e dos Estados Unidos, que é caríssimo.
e é um dos fatores de impacto econômico negativo, principalmente na Alemanha. Então, teve um custo. Essa guerra, ela trouxe várias repercussões, inclusive um impacto econômico muito representativo nas economias centrais da União Europeia. Talvez até pensando nisso, só para encerrarmos, Trump chegou a falar que se o preço do petróleo baixasse, se a Arábia Saudita ou o PEP fizessem isso, acabaria a guerra da Ucrânia, talvez pensando no retorno financeiro da Rússia, né? Sem dúvida, porque ali você nunca tem um motivo só para chegar nesse conflito, né? Havia uma grande aposta de Joe Biden em estender as fronteiras da OTAN para a Ucrânia, já que a Ucrânia tem uma fronteira grande com a Rússia, então em termos de controle russo seria importante, mas vários subprodutos. Um deles, a aliança Rússia-China, que pareceria improvável há alguns anos atrás. Exatamente. Eu agradeço a presença de Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Uma boa noite. Boa noite. Com vocês.